O casamento é uma instituição realizada pelo próprio Deus. Se é realizada pelo próprio Deus, o casamento é para sempre? Veremos o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Fique conosco até o final deste vídeo. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz. Eu sou o professor Anderson Velasque e com muita alegria no coração, professor Daniel, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo para a glória de Deus e felizes sempre ter você nos acompanhando, nos dando a honra. Alguns irmãos sempre têm comentado nossos vídeos, irmãos dos mais variados lugares, professor Daniel, da Paraíba, de Pernambuco, de São Paulo, do Ceará. Nós ficamos muito felizes com o carinho e o apoio de vocês com seus comentários, que nos dão mais alegria, professor Daniel, nos dão alegria, ânimo de estar aqui fazendo esses vídeos para que Deus seja glorificado e vocês sejam edificados por essa palavra. Então, nós já pedimos, como sempre, que você nos dê aquele voto de confiança, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você receba de primeira mão quando nós publicarmos novos vídeos e deixe aquele like missionário, porque cada vez que você curte os nossos vídeos, eles são mais divulgados pelo YouTube e a palavra de Deus está sendo mais semeada aqui no YouTube. Então nos ajude e fique conosco e vamos aprender biblicamente sobre o casamento, né, professor Daniel? A lição de hoje é a lição de número 5, que fala sobre o casamento é para sempre. O que é o casamento? Nós temos base bíblica para falar do casamento desde Gênesis, até o Apocalipse. Porque, em primeiro lugar, o casamento, antes de ser algo orgânico, algo natural, ele é espiritual. E também porque o próprio Deus foi quem instituiu o primeiro casamento da história da humanidade, lá no livro de Gênesis, quando Deus dá a Eva como companheira de Adão. Então, o casamento é a instituição mais antiga sobre a face da Terra. E nós vamos ver que o casamento é algo planejado e proposto por Deus, professor Daniel. Porque Deus vai dizer que não é bom que o homem viva só. E Deus vai fazer uma companheira para Adão. E isso é tão interessante que Deus já, na sua soberania, já para que ficasse entendível para nós hoje o quão profundo é a união do casamento, nós vamos ver que Deus vai fazer Eva de um pedaço de Adão. Ele vai tirar parte de Adão. E Adão, ele vai dizer isso para Eva, né? Tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne. Como quem diz, quando o homem se une com a sua esposa no casamento, eles vão ser uma só carne. Tanto que Deus vai dizer isso, né? Que é uma só carne. Não é que a matemática de Deus é errado, 1 mais 1, que sabemos que 1 mais 1 é 2, mas Deus está dizendo que um homem só se completa quando ele encontra uma esposa. E a Bíblia vai dizer isso. Que aquele que encontra uma esposa, encontra a felicidade. Deus estipulou isso. Então, nós temos que iniciar já que o casamento não é simplesmente o fruto de uma paixão. É fruto da vontade de Deus. É algo que Deus trouxe como bênção, como alegria para o ser humano, para companheirismo. E a Bíblia vai deixar bem claro que quando os dois se unem, eles formam uma só carne. Eles passam a ter uma comunhão, um acordo, uma selagem, professor Daniel, que é algo que os dois ficam marcados, juntos, unidos para a vida inteira. Já de início a Bíblia vai mostrar isso. Carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então nós vamos ver que por toda a Bíblia, nós vamos ver que o casamento é tratado como algo feliz, honroso, para a glória de Deus, para a felicidade do homem e algo que deve ser vivido, zelado, respeitado por toda a vida. E o casamento, Anderson, quando eu falei no início que ele é espiritual, porque ele aponta para algo muito maior do que o relacionamento conjugal na esfera humana. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 31, Paulo vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o versículo 32 ele vai dizer: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o casamento, ele aponta para algo espiritual, porque fala
de um casamento de Cristo com a sua igreja, algo que é santo, algo que é respaldado, né, no amor, na fidelidade, na comunhão, no compromisso, né, Compromisso de e Cristo cuidado para um com com o a sua outro. igreja. Exato. Isso que é bonito, o compromisso, mostrando, assim como o marido, ele se entrega, ele vive para o bem da sua esposa, assim Cristo morreu na cruz, está vivo, intercede e cuida da sua igreja. E assim como a esposa deve ser submissa, cuidar, né, do seu esposo, assim também, assim como a igreja, ela deve ser obediente a Cristo, amar a Cristo, mostrando que é uma união de fidelidade, confiabilidade, uma união de intimidade, onde os dois vivem não pensando em si próprios, mas os dois vivem pensando no bem do outro. A igreja vive para a glória de Cristo. E Cristo, ele vive e reina para o bem da sua igreja. É assim o marido e a esposa. O marido vive, trabalha para ver a sua esposa feliz. E assim a esposa também vive, trabalha para ver o seu marido. Isso que é um lindo casamento, pastor Daniel. E nós podemos dizer, glória a Deus, que nós somos dois homens abençoados por Deus, né, pastor Daniel? Que nós, né, vivemos hoje casamentos, uma união dada por Deus, né, pastor Daniel, onde nós vivemos. Eu vejo isso no pastor Daniel, vejo em mim, vivemos para ver, nós temos satisfação em ver nossas esposas felizes, e nós também percebemos isso. Nós temos esposas que nós vemos também que se esforçam e fazem o melhor para nos ver felizes. E glória, isso é o casamento bíblico, e glória a Deus por isso, né, pastor Daniel? Verdade. E o modelo de amor que Cristo cobra do marido é o modelo de Cristo, né? De entrega. Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. De entrega. E, por outro lado, a mulher, ela trabalha na santificação do seu marido, assim como Cristo também santificou a sua igreja por meio da pregação do Evangelho, né? Então, olha a responsabilidade que há no casamento. Tem gente que pensa que casamento é só para procriação. Um dos propósitos do casamento é a procriação. Mas o fundamento básico do casamento é a felicidade mútua respaldada em cima desses princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus, para tanto com o homem quanto para com a mulher. E isso é muito importante que o pastor Daniel acabou de dizer, porque de repente em um dos outros vídeos sobre essa lição você vai ouvir isso que nós vamos falar agora. Porque infelizmente nós vemos que dentro do meio evangélico, os jovens se casam muito cedo, pastor Daniel. Muito cedo. 16 anos, 18 anos. 18 anos é a idade que o jovem ele vai começar a estudar, pensar no seu futuro. Nós casamos já com idade, o pastor Daniel casou com 33, pastor Daniel? 33. A idade de Cristo. Né? E eu casei com 34. E eu sou feliz por isso, porque a gente pode estudar, podemos nos formar, podemos, né, ter... Só que nós vemos o quê? Que naquela euforia da relação sexual, e isso realmente aquela euforia de ter relação sexual, porque a fase da juventude é quando os hormônios estão a pico e o corpo pede isso. E também não só isso, pastor Daniel, mas também por causa de uma pressão social dentro da igreja, porque às vezes não pode ficar muito tempo junto, não pode, e às vezes também por uma juventude que nós vemos que não tem buscado os meios de graça, a disciplina cristã, a oração, que é fundamental, consagração, né? Jejum, Bíblia, estão fracos espiritualmente, acabam caindo em fornicação, que é ter uma relação sexual antes do casamento, e isso acaba tendo forjando um casamento, e motivado por quê? Por um desejo biológico de sexo. Quando o casamento, nós devemos ver isso. Essa pessoa me completa. Eu não caso para ser feliz. Eu sou feliz e no casamento eu vou cultivar a felicidade. Compartilhar. Aí tá infelizmente, jovens hoje, no meio cristão, casam buscando a felicidade biológica que é do sexo, esquecendo que o casamento é eu feliz. Me uno com outra pessoa para compartilhar dessa felicidade e é viver até o resto da vida com prazer, não só o sexo, mas o prazer do companheirismo, de viver para ver o outro feliz. Companheirismo em tudo, pastor Daniel. É saber chorar junto, viver, se alegrar junto, saber, às vezes, nós retrocedermos de manias, de costumes, para ver o outro feliz, e o outro também retroceder para nos ver feliz. Então, o casamento é algo que deve ser conhecido, pensado,
calculado. Antes de entrar no casamento, eu tenho que pensar, eu quero essa pessoa para a vida inteira? Eu estou disposto, porque assim, professor, destaque isso na sua aula. Não existe par perfeito. Não existe. Todos nós somos falhos. Eu sou falho, o pastor Daniel é falho. Então não existe marido nem esposa perfeita. Existem seres humanos com falhas que vão se adaptar um ao outro. Então tem que ponderar quais são as qualidades do cônjuge e quais são os defeitos. Eu estou disposto, as qualidades dele, elas vão pesar mais na balança do que os defeitos. Eu estou disposto a conviver com aqueles defeitos e eu estou disposto a abrir mão de manias minhas para ver outro feliz. Então o casamento não é só um contrato, né, entre famílias, não é só algo para ter prazer biológico na relação sexual, não. O casamento é como nós estamos falando desde o início bíblico, é viver um para a felicidade do outro, para a glória de Deus, e entendendo, professor Daniel, entendendo que é algo estipulado por Deus para a vida inteira e que aponta para algo lindo, que é a união de Cristo com a sua igreja. E a presença de Deus, ela se faz presente, né, com certeza, no casamento. E quando há ali aquela troca de votos, é um juramento diante de Deus. E a partir daí nós temos toda uma completude no casamento. O casamento, então, Anderson, ele foi estabelecido por Deus e ele também expressa um momento de santidade. Então, para falarmos da seriedade que é o casamento. E é por isso que a Bíblia, o nosso Senhor, nosso cabeça, nosso Salvador Cristo, ele vai condenar o adultério. Que daí é o tópico da lição de hoje, mostrando toda essa santidade, essa simbologia, essa bênção do casamento. Vai falar do leite sem mácula, né, dessa santidade no casamento. Aí ele vai condenar o adultério. O que é o adultério, pastor Daniel? Pois é, o tópico da lição, então, fala sobre a condenação do adultério. Trocando miúdos, né? O adultério é um relacionamento sexual fora do casamento. Extraconjugal. Extraconjugal. Quando o homem deixa sua esposa, a quem ele jurou fidelidade, e vai e pratica o ato sexual com outra mulher, ou vice-versa, né? A mulher com outro homem. Então o adultério é isto, ele é totalmente condenado por Deus, tanto é que Israel ele foi condenado no Antigo Testamento pela questão da idolatria, e a idolatria era justamente isso, né? Um adultério espiritual, Israel trocando Deus por outros ídolos. E Jesus vai trazer isso para o contexto bíblico, para o contexto do casamento, condenando o adultério, condenando essa prática sexual fora do casamento. E aí nós vemos, Daniel, quão sério é isso, essa questão da fidelidade no casamento, que Deus vai usar isso novamente para comparar o relacionamento dele para com o seu povo. De tão sério que é. Assim, ou seja, quando o povo estava se perdendo, adorando, buscando outros deuses, que não é o único Deus verdadeiro, aí Deus vai fazer a comparação, é assim, ele vai, para entendermos, é assim alguém que casa, amando, jurando fidelidade, e quando vê um dos dois acaba se envolvendo com outra pessoa, trazendo, nós vamos ver depois a consequência, né, tristeza, humilhação, e aí que tá, pastor Daniel, essa questão, né, do adultério, que é um ato sexual extraconjugal, só que só que assim era visto pelos judeus. Eles só caracterizavam o adultério quando havia um ato sexual consumado. Só que Jesus ele vai entrar mais fundo ainda. Jesus vai, aqui no Sermão do Monte, que é a base desse trimestre da lição, Jesus ele vai comentar assim, ei, eu digo para vocês uma coisa, que antes de ocorrer esse fato consumado, ele vai iniciar um desejo lá no coração do homem, que é de onde, que é a raiz de todo mal, é onde brotam os desejos, as paixões, as vontades que nos levam a cometer pecado. E aí Jesus vai dizer assim, mas peraí um pouquinho, vocês estão condenando o ato, mas vocês estão vigiando e cuidando daquilo que vocês desejam, aquilo que vocês pensam, aquilo que está aqui dentro do coração, porque não existe um adultério sem antes o desejo ser concebido aqui dentro, pastor Daniel.
E tanto que isso é tão sério que Deus vai falar assim, ó, se o teu olho te faz tropeçar, aquilo que tu está vendo está te fazendo desejar e cometer adultério, arranca. Porque é melhor tu entrar tu ir para o céu sem olho do que tu perecer no inferno com o teu corpo inteiro. E Orígenes, Anderson, levava tão a sério esse texto que ele vai cometer o castramento, né? Orígenes foi um dos pais da igreja que levou esse texto tão a sério que cometeu o castramento. Mas o problema não estava, porque Jesus não está aqui dizendo de fato, né? Tu tem que arrancar o teu olho, tu tem que arrancar o teu Ele está falando para cuidar os desejos. Isso. Aquilo, ou seja, se eu estou indo num lugar que está me levando, despertando, corta, não vai mais. Se tem algum amigo, algum colega, algum vizinho que está de alguma forma fomentando um desejo ou um pensamento, se afasta, corre, foge, porque é assim que inicia a ponta do iceberg para levar ao adultério. Jesus está falando isso, que tem pessoas que às vezes não estão, mas estão aqui, ó, fervendo para entra a questão da luxúria que o texto vai trabalhar, né? Exato. Porque a questão da cobiça, né? O olho direito, aí tu é biólogo, tu sabe melhor do que eu, que o olho direito geralmente é o melhor olho da pessoa, né? Esse sempre é o olho que tem... é o olho da mira, né? É o olho da... Isso. E a mão direita, geralmente, é a mão que sempre é levada para pegar aquilo que não deve. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que não adianta o problema não está em tirar o olho, o problema não está em arrancar a mão. O problema maior está no coração. A questão da luxúria. O que te leva a olhar, te leva a pegar, o desejo desenfreado. Isto está sendo falado no contexto do adultério. O adultério, o que é o adultério? O adultério é a infidelidade que quebra o princípio da santidade. Então, o divórcio nada mais é do que isso, a infidelidade não só contra a pessoa, mas contra Deus. Então, o princípio que está sendo trabalhado aqui é que o que deve ser tratado é o coração. É o coração. Por isso vai dizer que somente no olhar você já cometeu adultério. Exato. E é aquele olhar, né, cobiçoso. Exato. É aquele olhar com luxúria, com desejo, aonde vai aflorar a porneia, pensamentos, exato, transformar aquilo que é visível em algo que no coração já está sendo desejável e praticado, né? Exato. Porque antes de cometer a prática física, o coração já ficou muito claro, é aquilo que... Ou seja, Jesus estava tratando o mal na sua raiz, na sua origem. Tratando o texto de Caim e Abel. Deus vai dizer para Abel, ou melhor, Deus vai dizer para Caim, o pecado jaz à porta, mas a ti cabe dominá-lo. Ou seja, antes mesmo de Caim matar Abel fisicamente, ele já tinha matado no seu coração. O que Jesus está tratando aqui é justamente isso. Quando o ato se torna prático, é porque ele já foi concebido no coração. Então, o que está sendo tratado aqui nesse texto é isso: cortar o mal pela raiz. Prevenir já desde os desejos. É por isso que nós falamos. Qualquer situação local que evita, ou seja, tem que ser tratado aqui no coração, nos desejos, na fonte de onde brota. Jesus está tratando não só a prática que os homens veem, mas Jesus está tratando já na sua origem, o pecado no seu desejo concebido no coração do homem, que é isso que nós temos que vigiar. Vigiar, cuidar, buscar uma santidade não só de atos, mas de espírito, de caráter, de transformação, que sem essa é quase impossível, Pastor Daniel, viver uma vida de santidade. Por isso que Paulo vai orientar lá em Gálatas, né, que aquele que anda em espírito não satisfará a concupiscência da carne. Exato. Porque tanto o homem quanto a mulher, eles são culpados neste ato de proliferar a porneia, né? De proliferar a lascívia, a sensualidade, a forma de se vestir, a forma de andar, a forma de falar, a forma de abraçar, ou seja, olhar. Quando o coração é mau, e aí, como diz o texto, né, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Para uns, o tesouro é o prazer sexual, então ele não consegue ver
ninguém, tanto homem quanto mulher, um não consegue ver o outro sem o coração desejar. Por quê? Porque o coração já está tomado por aquilo. Então é este mal que tem que ser cortado e é isto que Jesus está condenando. E aí que entra essa questão da lascívia. Porque tem muitas pessoas que condenam quando são cobiçadas, alguém mexe, mas como é que essa pessoa está se cortando? Ela está se expondo? Ela está usando roupas sensuais? Lascívia é o desejo pela sensualidade, que está despertando a cobiça. Então, alguém que... Até um solteiro. Ah, não, mas eu sou solteiro. Mas você pode estar despertando a cobiça em outras pessoas casadas. Então, nós vemos que o cristão, ele não só não olha e não cobiça, mas ele evita na sua postura, na sua maneira de falar, nos seus cumprimentos, nas suas roupas. E aqui nós estamos falando em tipos, estamos falando de sensualidade na roupa. Na sua roupa, na sua maneira de olhar, porque nós percebemos isso às vezes que tem pessoas que idolatram, eles precisam mostrar o corpo, eles precisam se demonstrar. E isso não só no dia a dia, mas nas redes sociais, mostrando fotos que, pelo amor de Deus, Pastor Daniel, mostrando, sensualidade. O cristão isso não pode existir. Porque o cristão, ele vive uma vida, ele não desperta a cobiça e nem cobiça, ele precisa viver uma vida, como Jesus disse, se está te fazendo pecar, arranca, corta fora, porque isso vai te levar para o inferno. E ainda já trabalhamos também o tópico 2, né? Trabalhamos o tópico 2 junto com o tópico 1. Anderson, e as consequências do adultério, elas são devastas, né? Exato. Elas não só quebram o pacto entre o homem e a mulher, como também ela fere a santidade diante de Deus. E mais, o divórcio que vai ser gerado pelo adultério, ele nada mais é do que uma legitimação para que mais adultério ainda ocorra. Por isso que Jesus vai dizer que no caso de adultério, que haja reconciliação, perdão, para que este mal acabe ali. Porque quem acha que o divórcio resolve o problema, não, o divórcio não resolve. O divórcio acaba institucionalizando uma prática pecaminosa chamada adultério. E essas consequências são tão sérias, porque a primeira delas, você está ofendendo a Deus. Você está transgredindo algo que o nosso Senhor, o nosso Salvador estipulou. Então, primeiro de tudo, já traz uma consequência espiritual, porque você está ofendendo a Deus. O pecado é isso, ofender a Deus. Segundo, porque você traz consequências para a vida inteira. Você ofende, você magoa, você humilha o cônjuge, porque é humilhante, é triste, é profunda a tristeza de quem é traído, pastor Daniel. E isso deixa marcas para a vida inteira. Deixa marcas. É só o Espírito Santo de Deus para fazer com que possamos perdoar e esquecer. Além de trazer marcas, tristeza, destrói famílias. Quantas crianças ficam traumatizadas, filhos, porque veem os seus pais... Porque para uma criança isso é difícil, pastor Daniel. Ver seus pais se dissolverem, sua família se dissolver, seus pais se separarem por causa do quê? Do adultério. E alguém pode estar dizendo, porque você não conhece o meu esposo, você não conhece a minha esposa, você não sabe o inferno que é o meu casamento. Nós não estamos aqui entrando no mérito da questão. Exato. Nós estamos falando aqui Exato. O ponto de vista bíblico. O que a Bíblia fala sobre o assunto? Existe solução? Claro que existe. Uma vida de comunhão com Cristo. Isso pode mudar, isso muda todo e qualquer relacionamento. O teu casamento, ele pode ir do inferno aos céus, se Cristo estiver presente nele. O problema é que hoje, Anderson, os casais tentam resolver os problemas das formas naturais. E quais são as formas naturais? A separação. E por isso que o tópico 3 vai falar sobre a indissolubilidade do casamento. O casamento, ele foi instituído por Deus e é para ser indissolúvel. Por mais que alguém tenta legitimar a prática, mas Moisés concedeu a carta de divórcio. Pois bem, é importante entendermos esse texto à luz do que a Bíblia está falando. O divórcio, Anderson, quando foi inserido na cultura judaica, já era praticado pelos povos pagãos. E a cultura judaica, eles estavam vivendo isto muito seriamente. Se separar por qualquer motivo. Então Moisés, ele vai estabelecer uma forma
de que este comportamento ele fosse resolvido. Só que Moisés não traz isso como um mandamento. Moisés traz isso como uma concessão, uma permissão. Tanto é que Jesus vai dizer, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, Jesus vai invocar o texto de Gênesis, no princípio não foi assim. No princípio Deus criou o homem e mulher, uniu os dois para a vida toda. Aí que está, pastor Daniel. Às vezes a gente pega esse texto que Jesus falou no Sermão do Monte como se, não, mas tem uma brecha. Não, foi dado por Moisés. Não foi vontade de Deus, biblicamente. Não é a vontade de Deus a separação. E mesmo sendo dado por Moisés, Moisés não dá como um mandamento, é como uma concessão. Porque olha só, lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim, ó, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, odeia a separação. Então, Deus não quer, Deus odeia. Aí, novamente, não é uma lei de Deus, não é uma concessão dada por Deus. Moisés, vendo, olha só o que vai dizer, a dureza do coração dos homens, ele vai fazer uma concessão para... Só que nós vamos ver que essa concessão, ela estava sendo por quê? Porque nós vemos que naquela época os fariseus, eles viviam as tradições dos anciãos muito mais, às vezes, de tamanha altura ou igual à lei de Deus. Mas pela lei de Deus, Deus nunca autorizou a separação. Moisés vai dar uma concessão, que é uma carta de divórcio, e daí Jesus ele vai comentar isso, por causa da dureza do coração dos homens. E aí, baseado nessa concessão dada por Moisés, não por Deus, nós vamos ver que alguns estavam dando essa carta de divórcio por qualquer motivo. Eu não gosto do cheiro da minha esposa quando ela acorda de manhã. E vai lá, dava carta de divórcio. Eu não gosto da comida que a minha esposa faz. Estavam banalizando quando daí Jesus, não, pera um pouquinho. Deus disse que é uma só carne. Então isso é para a vida inteira. Paulo, quando ele vai fazer a comparação da lei no capítulo 7, lá de Romanos, entre a lei e a nova aliança, ele vai dizer que a mulher, enquanto o marido está viva, ela está ligada até a morte, não adianta. Isso pela lei de Deus. Há uma concessão por causa da dureza do coração. Jesus vai falar, e isso só em caso de... Novamente, vai ser só em caso de adultério, e Jesus vai dizer assim, mesmo com a carta de divórcio, quem casar com a repudiada está cometendo adultério. Não está dizendo agora se está separada, pode casar de novo, porque não. Jesus vai dizer, se alguém casar com ela mesmo com a carta dada por Moisés, estipulada, com essa concessão estipulada por Moisés, essa pessoa estará cometendo adultério. Porque enquanto o marido estiver vivo, isso biblicamente, irmãos, aí vai ter até hoje alguns que vão puxar as escolas de Léo, de Chamaí. Não, irmãos, biblicamente, nós não estamos aqui entrando no mérito, como diz o Daniel, nós sabemos que existem inúmeras situações. Nós estamos trazendo o bíblico para que nós não cometamos erro. Biblicamente, Deus diz que é para a vida inteira uma só carne. Há uma concessão de Moisés. Só que essa concessão só em caso de adultério, só que mesmo dada essa carta, se casasse de novo, estava cometendo adultério. Para ficar bem claro, não era uma concessão para casar de novo, era uma concessão para não viver mais juntos. Por isso que Paulo, Anderson, quando trabalha o assunto, Paulo vai recomendar que mesmo no caso de adultério, que haja a reconciliação, que haja o perdão. Por quê? Para que essa prática de pecado, ela não se prolifere. Porque, como tu disseste, quem casa com a repudiada comete adultério. E é por isso que Hebreus, lá no capítulo 13 de Hebreus, versículo 4, o escritor de Hebreus vai dizer que é bem-aventurado, que é feliz o leito sem mácula. Ou seja, o divórcio, querendo ou não, o divórcio institui a prática do adultério. Mesmo a pessoa sendo divorciada, se ela casou de novo, o adultério vai estar sempre presente. É isso que nós temos que entender. Ali foi uma concessão para separar-se por causa de uma traição, a pessoa não consegue perdoar. Mas se casar de novo, é o que o texto está dizendo, meus irmãos. Novamente, nós sabemos que há muitas situações na pessoa Daniel. E como o pastor Daniel comentando no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo falando isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Capítulo 7, olha o que a palavra de Deus diz. Lá no versículo 10, olha Paulo falando, ora, aos casados. 1 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 10. Ora, aos casados. Ordeno, não eu, mas o Senhor. Olha aqui, ó, Senhor em maiúsculo. Não, Paulo dizendo, não eu, mas Deus. Que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela vier a se separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido. Olha, falar, se separar por causa de uma concessão, tudo bem, mas que não se case. Ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Olha Paulo dizendo, ordeno, não eu, mas o Senhor, os casados. Não separe, e se separar, não se case, mas ou se reconcilie. Nós podemos ir até aqui, onde a Bíblia diz, não, pastor Daniel, os outros, porém, Primeiro, irmãos, o casamento, ele foi instituído por Deus. O divórcio, não. Isso fica bem claro. O casamento, ele agrada a Deus. O divórcio, não. Moisés permitiu o divórcio, mas Deus jamais o ordenou. A Bíblia diz que Deus divórcio- odeia, Deus repudia. O Repudia. Perfeito. O divórcio jamais foi o ideal de Deus para a família. Aí você pode perguntar, então o que eu faço? É uma resposta difícil de se Para nós responder. humanos, né, pastor Daniel? Porque a Bíblia não nos dá nenhuma diretriz clara com relação a segundo casamento. E novamente, Existem. 1 Coríntios 7, 39, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Contudo, ela fica livre para casar, novamente, não para separar, para casar novamente, só quando o marido morrer. Ela não tem uma concessão para separar, mas o segundo casamento, biblicamente, sempre será colocado como adultério. Mas aí tem as situações da separação, não, pastor Daniel? O que nós podemos, à luz da Bíblia, mostrar é que para a separação existem dois casos, né? Primeiro é o que Paulo recomenda lá, né? Quando um dos cônjuges Três não casos, for né? cristão. 3 casos. Isso, né? são 3 casos. A traição, O primeiro é quando um dos cônjuges não for cristão e o não cristão resolver separar-se do seu companheiro, né? Então o cristão fica livre. Quando o não cristão parte do não cristão. não para casar de novo. Sim, Para estou falando separar. da separação. Exato. Segundo motivo é no caso de adultério. Houve adultério, Traição. não houve perdão. E a Bíblia ela vai incentivar, a Bíblia diz, nós subjetivamos isso, que o perdão, a reconciliação, Paulo vai dizer que se reconcilie com o seu marido, quando não houver caso, não houver nenhuma condição de perdão, Aí, neste caso, a recomendação da separação. E o terceiro caso, Anderson, a Bíblia não nos deixa claro. ela não vai abordar mas o assunto falando do casamento. Mas é uma situação muito intrigante que precisa ser tratado. É quando há o atentado contra a vida. O risco de morte. Quando há o risco de morte. Quando tanto o homem, né, quanto a mulher ameaça o seu companheiro. Estão num relacionamento abusivo, onde a agressão. Hoje nós vemos no Brasil, todos os anos, quantos casos de feminicídio de homens que matam mulheres e também situações de mulheres, né, que arranjaram o assassinato do seu marido. Quando há essa situação, ninguém vai ser um louco de recomendar para uma pessoa que está sofrendo agressão, correndo o risco de morte, e dizer permanece com essa pessoa. Nós sabemos que tem essa situação na nossa Daniel. Até porque assim como Deus, ele preserva pela santidade, por isso que ele condena o adultério, nesse caso permite, né, que haja a separação, Deus também preserva a vida. Deus ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida. Então há um entendimento de quando essa vida ela está sendo ameaçada por parte de um dos cônjuges, então que haja também a separação. Mas repito, não existe nenhuma indicação clara de que seja permitido um novo casamento. Há interpretações que nesses 3 casos
Aí são interpretações humanas, né? Exato. Humanas. É algo em cima São do conjecturas, que se pode conjecturas fazer. humanas. Não que a Bíblia de fato Exato. diz. Você pode. Existe uma compreensão de que nestes 3 casos a pessoa ela está, né, livre para um segundo matrimônio. Mas repito, ele vai incorrer no caso da manutenção do adultério. Então o bom é que se faça aquilo que Paulo recomenda, que fique só, até que um dos cônjuges venha a morrer e a pessoa está livre do juramento, né? É até aqui que a Bíblia nos informa, senhor. E uma coisa interessante, pastor Daniel, que nós sabemos que às vezes há dificuldades no casamento. E uma coisa interessante que hoje no meio cristão, até em palestras sobre família na própria igreja nós vemos isso. Em eventos para a família, nós vemos trazido muitas maneiras de solucionar problemas através da psicologia. Nós não estamos dizendo que não é válido. Não, nós temos irmãos psicólogos, nós estamos dizendo isso para Por que estamos dizendo isso, Anderson? Porque a raiz, a essência do problema é espiritual. Com certeza. E o tópico 2 vai dizer, o tópico 2 do item 3, o que fazer para que o casamento seja para sempre? É isso que nós estamos... Primeiro, é tratar o problema do coração, tratar o problema do pecado. Você pode ir no melhor psicólogo, você pode ir no melhor terapeuta familiar, ele não vai conseguir tratar o problema cerne, que é o pecado. Somente Jesus pode mudar a partir da sua obra regeneradora, transformadora. Então, o casamento pode ser feliz, duradouro? Pode sim, desde que Cristo seja o centro deste relacionamento. O John Piper tem um livro chamado A Plena Satisfação em Deus, eu recomendo para você. É um livro muito bom. Muito bom. E ele vai falar com relação ao casamento. Um casamento só será pleno se Cristo for o centro deste relacionamento. Se nós, quando olharmos para a nossa esposa, ou a esposa, quando olhar para o seu esposo, ele veja um igual e tenha como base sempre Cristo e a igreja. O que Cristo faria, ou o que Cristo fez para a igreja? Irmãos, é a orientação para é a orientação para um casamento pleno, um casamento feliz, um casamento para sempre. Mas o primeiro e mais importante passo a ser dado é tratar o problema do coração, que chama-se pecado. E aí que está, pastor Daniel. Hoje nós estamos utilizando muita psicologia humana. Tá com problema no casamento? Nós vemos novamente isso em palestras na igreja. Tu leva flores para tua esposa? Tu faz uma comida gostosa para o teu marido? Tu leva tua esposa para viajar? Tu deu um presente para ela no dia do casamento? Irmãos, nada adianta as flores se Deus não estiver presente no casamento, se Deus não for o centro. De nada adianta a viagem se Deus não estiver na vida dos dois. De nada adianta a psicologia se Deus não for o centro, pastor Daniel. E aqui nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, que é maravilhosa, vai dizer em Provérbios capítulo 15, e o versículo 16 e 17, olha só. Melhor é o pouco, havendo do temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Às vezes nós tentamos sanar as decepções do casamento, os vazios, com consumismo. Vou dar um carro novo para minha esposa, vou comprar uma geladeira nova, vou comprar um terno para meu marido, vou comprar... Só que se Deus, sem o temor de Deus, sem Deus no centro, se Jesus não for o centro da vida de cada um dos cônjuges, não for o centro do esposo, o centro da esposa, e não for o centro do casamento, com temor a Deus, com amor a Deus, de nada adianta muito casa bonita, carro novo, roupas boas, viagens, sem o temor de Deus. Aqui a Bíblia não está condenando você ter um bom carro, você ter uma casa, não, está dizendo que tudo isso, sem Deus, é vazio. Mas se você, glória a Deus, se Deus nos abençoar e tivermos uma boa casa, um bom carro, ótimo. Mas se Deus estiver, ou com casa boa, com casa velha, ou com carro novo, com carro velho, se Deus for o centro, a felicidade é no casamento. E o texto vai continuar. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor,
do que um boi cevado e com ele um ódio. Às vezes nós tentamos sanar os vazios no casamento com festa, com alimento, com tantas coisas, mas passa e fica o vazio. Agora, se Deus estiver, pode ter um pratinho de arroz, professor Daniel, arroz, mas com amor, tudo é maravilhoso. Agora pode ter um churrasco com as melhores comidas, mas se não tiver amor, a compreensão, o perdão, a infelicidade. Então, irmãos, nós devemos, Deus tem que ser o centro. Deus deve ser o motivador de tudo. A esposa e o marido, temendo a Deus, vivendo os dois juntos para a glória de Deus. Tudo que fazem, pensando em Deus com amor, com temor, pode ter certeza. No pouco, no muito. Na saúde ou na doença. Vai ser um casamento satisfeito. Por quê? Porque Deus é o único que traz plena satisfação. Olhe para a tua esposa como Cristo olha para a igreja. Trate o seu esposo como Cristo trata a sua igreja. Este é o segredo para um casamento profícuo e abençoado por Deus. Que Deus te abençoe ricamente através deste vídeo e fique com o que a Bíblia diz. Há felicidade plena para o casamento se este estiver dentro dos princípios bíblicos. Que Deus abençoe o seu casamento, a sua família, em nome de Jesus.